Amém, glória a Deus. Bom, hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, e é interessante porque a Páscoa é uma festa, né, de cultura judaica, da tradição judaica, onde os judeus celebravam e celebram a saída do Egito, a libertação final da escravidão. Uma palavra que mostra o momento em que o anjo da morte, conforme está escrito no livro de Êxodo, o anjo da morte passou ceifando a vida dos primogênitos do Egito, dos filhos mais velhos de todos os egípcios, mas o anjo da morte passou e não fez nada, não tocou, não feriu os filhos de Deus, os filhos do povo hebreu. Não feriu porque Deus havia dado uma ordem, esta ordem a Moisés, Moisés comunicando ao povo ali, dizendo: hoje o Senhor vai passar aqui, vai ferir os inimigos, o Senhor vai ferir os primogênitos dos egípcios. Mas todo aquele que tiver em sua casa, no umbral da porta da sua casa, a marca do sangue do cordeiro, de um cordeiro que deve ser preparado, imolado, preparado, o sangue dele derramado ali vai servir como sinal de que vocês estão protegidos, de que vocês estão guardados por Deus. Esse cordeiro, irmãos, que ali foi colocado, ele representa, desde aquela época, ainda nos mistérios do Senhor, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Mas ali, como tudo que acontece no Antigo Testamento, era uma sombra, era um tipo, falando de tipologia bíblica, era algo que apontava para o futuro, que apontava para o próprio Cristo, que haveria de morrer pelos pecadores. E todo aquele que tiver o sangue de Jesus em suas vidas, todos aqueles que acreditarem, crerem, aceitarem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em suas vidas, a morte também não poderá tocá-lo. Mas como assim, pastor? As pessoas morrem, crentes morrem, evangélicos morrem, cristãos morrem de alguma enfermidade, pode acontecer, morrem de acidente, pode acontecer, a morte está aí, não é verdade? Pastor, as pessoas também podem morrer por perseguição, tem crentes que são mártires, é verdade, pode acontecer, e tem aqueles que falecem de velhice, que é inevitável, vai acontecer. Mas o Senhor Jesus prometeu que Ele vai nos ressuscitar no último dia, e a morte não terá mais domínio sobre nós. Está entendendo? Quem tem Cristo tem a vida, aleluia. A morte não tem poder sobre você, meu irmão. A morte não tem poder sobre você, minha irmã. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, aleluia. Jesus disse: eu virei e vos ressuscitarei no último dia, aleluia. Jesus vai voltar. Se nós estivermos aqui nesse tempo da sua volta, teremos os nossos corpos transformados, glorificados, e encontraremos com o Senhor nas nuvens, para sempre. Ao mesmo tempo, aqueles que já dormem no Senhor, os que morreram no Senhor, eles ressuscitarão e se unirão aos vivos, com os corpos glorificados, para estar com o Senhor para sempre.
Essa é a maior esperança que nós temos. Há quase 2000 anos essa mensagem vem sendo pregada. Há quase 2000 anos essa mensagem vem sendo falada. E aí hoje, juntando o tema da Páscoa, eu trago também o tema da renovação espiritual, do avivamento, porque nesse período todo muitas pessoas vêm desanimando e dizendo, será que ele vem? Será que ele volta mesmo? Tantos antes de nós esperaram e não aconteceu para eles ainda. Mas, irmãos, vem o Espírito Santo, aleluia, e enche as nossas vidas. E o Espírito Santo renova em nós a palavra viva de Deus, que não pode falhar. Você e eu falamos e às vezes não cumprimos. Mas o que Deus fala vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta. Aleluia! Não é filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele cumpre. Jesus Cristo voltará. Mas quem renova isso em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o renovo. É o Espírito Santo que traz o avivamento para que essa mensagem da palavra de Deus continue viva dentro de nós. Amém? Que o Senhor venha nos renovar. Renovar nossa fé. Renovar nossa esperança. Obrigado, meu irmão. Renovar nossa esperança. Renovar nosso amor por Cristo. Renovar nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Voltando ao tema da Páscoa, do hebraico Pessa, significa passagem. Lá no livro de Êxodo, o anjo da morte passou e não pôde ceifar os filhos dos hebreus. Assim vem o apóstolo Paulo, mostrando a transição da antiga aliança para a nova aliança, ou seja, do antigo pacto de Deus para o novo pacto. E ele diz, lembre-se agora que aquele cordeiro que morreu lá, que os cordeiros que foram sacrificados, imolados, o seu sangue foram colocados, aspergidos sobre as portas, sobre os umbrais. Ele apresentava Cristo. E aí eu quero pedir para colocar na tela, se possível, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois do fermento velho, veja, purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, aleluia, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, em Cristo tudo se faz novo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, lá eles tinham esse entendimento de que a Páscoa, a festa dos judeus, celebrada todos os anos, ano após ano, lembra da liberdade que eles tiveram, né, da libertação que eles tiveram ao sair do Egito, quando o Senhor feriu os seus inimigos com a morte e libertou o seu povo. Foi naquele dia que Faraó deixou o povo ir. Foi naquele dia que Faraó abriu as portas do Egito e disse, vão embora. Foi naquele dia. Aleluia. E aí, irmãos, o Senhor, através da vida de Paulo, está nos ensinando que foi no dia que nós encontramos Cristo. E foi no dia que o sangue de Cristo veio sobre nós, que as portas do inferno se abriram, aleluia, e o mal teve que nos liberar, as trevas teve que nos liberar, tiveram que nos liberar, o pecado teve que nos liberar, está entendendo? O mundo teve que nos liberar, porque Cristo, naquele dia que nos encontrou, Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos libertou da escravidão da mentira, Ele nos libertou de todo tipo de mal, irmãos e irmãs, nos dando vida nova para viver com Ele em novidade de vida para todo sempre. Deixa eu te falar, você ainda não vai ser liberto, você que tem Cristo, você já foi liberto, aleluia. Você que tem Cristo ainda não tem uma expectativa de que talvez você viva em Cristo Jesus, a vida já está em você, aleluia. Você já tem essas garantias. Então Cristo, a nossa Páscoa, já foi imolada, já foi sacrificado por nós. Agora a gente tem que pegar o quê? O fermento velho e jogar fora. A massa velha e jogar fora.
porque não dá para viver no passado com vida nova. Não dá para viver com coisas antigas, com novidade de vida. E é isso que o Senhor nos convida agora, sempre, daí para frente. Vivei em novidade de vida. Amém? Deixando para trás o pecado, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que trazem pensamentos ruins, atitudes, hábitos que precisam ficar para trás, tem que ficar para trás, porque Cristo faz tudo novo em nossas vidas. Amém? Agora, é interessante, porque na festa da Páscoa, foi nesse período que Jesus foi morto. Sexta-feira, agora a tradição, o calendário cristão, ele comemora historicamente a paixão de Jesus, a Sexta-feira Santa. E é interessante, não desmerecendo nenhum tipo de pensamento cristão por aí, não desmerecendo religiões, não desmerecendo, irmãos, até mesmo, eu vou ser bem direto, não desmerecendo aqui o catolicismo. Mas eu estava observando na sexta-feira, algumas igrejas têm um ritual de ir até a cruz com a imagem do Senhor Jesus pendurado nela. E eles vão lá nesse ritual todos os anos, na sexta-feira. Tiram Jesus lá da cruz. Boneco, ele sai da cruz, boneco. A imagem, ela inclusive é uma imagem que se mexe assim, o braço. Isso foi, se eu não me engano, na Espanha. Não é em toda a igreja que fazem isso. Nessa igreja especificamente eu vi isso me chamou a atenção. E aí eles tiram o boneco da cruz com todo cuidado. Sabe aqueles panos que você vê às vezes na imagem? Não tem uma imagem de cruz vazia? Com 2 panos? Sabe o que são aqueles panos? São panos que eles usavam para descer o corpo. Para descer o corpo da cruz, se colocava aquele pano em volta do braço do morto ali na cruz, soltava a sua mão e prendia com um pano embaixo do braço. E eles desciam o corpo desse jeito. Por isso que naquelas imagens da cruz da vazia, você vê aquele tecido pendurado. É interessante, né? E aí, meus irmãos, eles tiram o boneco com todo o cuidado, levam o boneco devagarzinho e colocam ele ali como que uma encenação, como um teatro, e colocam ele ali numa espécie de, como se fosse um caixão, né? Parece assim, mas representando ali que Jesus está sendo sepultado. Aí chega na Páscoa, eles vão lá, tiram o boneco, põe, sei lá, se põe na cruz de novo. Eu não sei. Mas eu sei que na minha fé, Jesus saiu da cruz e nunca mais voltou para ela. Eu não preciso ficar todo ano tirando Jesus da cruz, porque isso aconteceu há 2000 anos atrás, e Jesus Cristo ressuscitou, vive entre nós, aleluia, com poder e glória voltará. Jesus morreu, foi sepultado, dizem as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Jesus foi sepultado, e eu louvo a Deus, porque no domingo de manhã, chegando no terceiro dia, esse terceiro dia do judeu não é dia de 24 horas, tá? Coloque isso na mente, não é a ideia de 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mas dia no sentido de claridade, de luz. Jesus no domingo de manhã, ele ressuscita. Coloca na tela para a gente Mateus 28:6, por favor, Gustavo. Mateus 28:6. Os discípulos chegaram lá. As mulheres chegaram lá. De repente tinha lá um anjo que vai dizer assim, ó, ele não está aqui. Mateus 28:6. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam. Aleluia! Venham e vejam. O sepulcro também está vazio.
Irmão, hoje na Páscoa é dia de celebrar. Quero chamar o Mateus aqui. É dia de celebrar. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. E acredite, foi porque ele ressuscitou que você também vai ressuscitar. Se um dia você morrer antes da volta de Jesus. E eu quero cantar com vocês aqui, no meio da pregação, aquele cântico Celebrai a Cristo. Lembra dele? Vamos lá, Mateus, vamos cantar juntos? Vocês sabem cantar? Vamos cantar. E vamos cantar com palmas. Porque tem muita gente ainda tirando Jesus de cruz, tem muita gente ainda chorando, sepultando Jesus, ainda que seja um ato teatral, eu sei, ainda que seja um ato simbólico, eu sei, mas parece que fica uma coisa fúnebre, sabe? Parece que fica, tem gente que chega sexta-feira, fica assim, meu Deus, eu estou muito triste hoje, porque hoje é o dia que Jesus morreu. Irmão, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Sexta-feira eu não estava triste não, irmãos. Na sexta-feira santa eu não estava triste não. Eu estava feliz, porque Jesus Cristo está vivo de domingo a domingo, aleluia. Ele está vivo. Não tem dia que eu fique triste mais, porque Jesus Cristo está vivo. Até na sexta-feira santa ele está vivo. Ele está vivo. Amém? Vamos cantar todos? Se você sabe, vamos cantar junto? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Por quê? Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. De novo, ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ó, vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Ó, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia. Vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Ó, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Ressuscitou meu Senhor. Ressuscitou meu Senhor. Amém? Oh, glória. Ressuscitou. 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 Aleluia. Você está em vida porque Ele ressuscitou. Aleluia! Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Está passeando no meio da congregação. Ele quer aumentar a tua fé para que você seja curado, abençoado, restaurado, porque Ele ressuscitou. Amém? Ele vive. Uma mulher foi atrás dele no seu ministério terreno, dizendo: Senhor, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha, tem misericórdia, liberta minha filha. E os discípulos falaram: Senhor, você vai aguentar essa mulher andando atrás do Senhor até quando? Ela nem é do nosso povo, ela é uma estrangeira, até quando? Jesus vai testando, aleluia, Jesus vai testando a fé, Jesus vai testando a fé. Preste atenção, Jesus vai testando a fé. Jesus continua, não fala nada. Daqui a pouco Jesus para e diz para ela: moça, deixa eu te falar uma coisa. Olha, não é lícito eu pegar da mesa, comida da mesa, e dar aos cães, e dar aos cachorros, aos cachorrinhos. Jesus fala isso como que uma espécie de palavra, irmãos, que era para travar aquela mulher, que era para chocar, mas Jesus conhece. Presta atenção, Jesus conhece. Jesus sabe como você veio aqui. Jesus sabe da tua fé, Jesus conhece. Ele sabia da fé daquela mulher. Quando ele fala isso para ela, talvez muitos ficariam magoadinhos, entristecidinhos. Esse homem aí, pelo jeito, mas ela não. Ela sabia quem era Jesus, sabia o que Jesus podia fazer, e custe o que custava, ela estava perto dele, ela ia implorar pela ajuda dele.
Ela disse de forma muito sábia: eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Olha que palavra. Mas eu também quero dizer que até os cachorrinhos, aleluia, até os cachorrinhos podem comer das pequenas migalhas que caem da mesa. Eu quero nem que seja a migalha da mesa, aleluia. Eu quero nem que seja aquele pouquinho, mas eu preciso. Minha filha precisa. Jesus olha para a resposta e diz: eu nunca vi tanta fé assim. Nem entre os discípulos. Nem entre os discípulos. Com essa palavra, muitos teriam parado. Muitos teriam parado, desistido, mas essa mulher insistiu e foi até o fim. Vai, filha, sua filha já está curada, a tua fé te salvou. Vai, recebe, recebe. Meu Deus, venha para a igreja sabendo que o nosso Deus ainda pode fazer algo por você. Pastor, está difícil. O senhor não sabe o que foi chegar até aqui. O senhor não sabe a humilhação que foi para vir até aqui. A luta que eu tenho enfrentado até aqui. Aquela mulher seguiu Jesus por um tempo, atrás dele, dizendo: o Senhor, falando com as paredes, falando sozinho, como se ninguém tivesse ouvindo, como se Jesus nem estivesse lá. Jesus vai ignorando, porque vai testando a fé dela. Você entende isso? Aquela mulher, ela então chega e não para, não desiste, não para, não desiste, não para, não desiste. E essa é a palavra para nós hoje. Não pare, nem desista. Não pare, nem desista. Não pare, nem desista. O Senhor que vive, que ressuscitou, vai te dar uma resposta para a glória do nome dEle. Creia! Creia! Ô Espírito Santo, aviva o teu povo. Renova a fé da tua igreja, Senhor. Coisas grandes ainda podem fazer o Senhor. Aleluia. Mas é interessante, porque mesmo depois da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou, como nós lemos aqui no versículo. Eles viram o túmulo vazio. Eles viram e começaram a falar um para o outro. Mesmo assim, muitos duvidavam. A mensagem de que o túmulo estava vazio não era suficiente. Então Jesus começa num período de 40 dias, antes de ascender aos céus. Após a sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos por 40 dias. Aparece aqui, aparece ali, aparece lá. Jesus vai se apresentando com o corpo ressurreto. E eles vão crendo. E eles vão crendo. E eles vão dizendo: eu também vi o Senhor. Ele também apareceu para mim. Ele também se manifestou a mim. Mas é interessante, meus irmãos, que antes de subir para os céus, Jesus reúne os seus discípulos. Agora todos estão com ele, vendo ele ressuscitado. Mateus capítulo 28 mostra isso. Jesus agora se apresenta a todos e ele é o que nós chamamos de a grande comissão. Que ele vai falar para os discípulos: vocês me viram ressuscitado. Agora vocês vão e contem para o mundo inteiro que a salvação chegou. Contem para o mundo inteiro as boas novas de que o Salvador vive. E depois e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, ou que eu vos ordenei. Essa foi a grande comissão e Jesus subiu diante dos olhos deles. Mas teve mais uma coisa que Jesus falou. E eu quero pedir para os irmãos colocarem na tela, Atos capítulo 1, por favor. Já estamos indo para o final. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqui,
Esse momento aqui é antes de Jesus subir para o céu. É antes de Jesus ascender aos céus. Lucas, escrevendo Atos, registra isso. Olha o que diz. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Próximo versículo. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas, agora olha isso. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês então serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sim, Jesus disse ide, mas ele diz o seguinte: mas vocês só vão depois que vocês receberem o poder do alto. Vocês só vão ser minhas testemunhas, vocês só vão conseguir pregar, vocês só vão ter autoridade para falar depois que vir sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia! Depois que o Espírito Santo vir sobre vocês, aí vocês vão pregar, e vão falar, e vão profetizar, e vão agir, porque o meu Espírito Santo vai capacitar vocês. Preste atenção nisso. A palavra de hoje é que o que precisa acontecer com você não é algo da terra. O que precisa acontecer com a nossa igreja não é algo daqui. O que a gente precisa é algo que vem do alto. O que nós, a IBF, precisamos é do poder do céu. O que você precisa para agir é poder do céu. Irmãos, o que é avivamento? Domingo que vem nós vamos falar marcas do avivamento. Domingo que vem nós vamos falar sobre as marcas do avivamento. Mas hoje nós estamos falando a necessidade do avivamento. Avivamento, irmãos, quando você chega num lugar, num prédio, por exemplo, num prédio como esse, se as cores estão apagadas, igual estava lá fora, né? Parece uma coisa abandonada. Parece, lá fora, do jeito que estava sem a pintura, parecia um depósito abandonado. As pessoas podem passar em frente e falar: tá tendo culto aí mesmo? Um prédio abandonado? Quando na nossa casa mesmo, às vezes a tinta já está... A gente já tem 6 anos que a gente pintou a casa. A cor já não está mais viva. A cor está meio desbotada, meio apagada. Não é assim? E é necessário o quê? A gente fazer uma nova pintura, renovar a pintura. E aí a gente aviva, ó. A gente aviva. Você fala: rapaz, agora está mais brilhante. Agora está mais avivado. É assim, irmãos, que Deus faz nas nossas vidas. Com a renovação do Espírito Santo. A gente já tem Jesus. A gente já crê que Jesus vive. A gente, assim como os discípulos, já tinham visto até o sepulcro vazio. Mas ainda havia algo apagado neles. Que não despertava eles ainda para força, para pregação, para ação, para vida. É necessário que do alto venha um renovo. Do alto venha o Espírito Santo. E aviva o coração dos homens e das mulheres. A palavra hoje é: Senhor, aviva-nos. Porque nós já cremos que o Senhor vive. Nós já cremos que o Senhor ressuscitou. Nós temos tudo isso, temos o Teu Espírito Santo em nós. Mas nós queremos ser cheios do poder do céu e avivados para toda a obra, para que quem olhar para a gente não veja na gente alguém desanimado, não veja na gente alguém parado, não veja na gente alguém, sabe, sem ação, não veja na gente alguém desanimado, sem esperança, mas que o Senhor renove em nós tudo isso. E que quando olharem para nós, vejam em nós vida, brilho, ação, força, fé, dedicação, porque o Espírito Santo traz isso com o poder do céu.
Você lembra da história de Davi? A história de Davi, irmãos, é muito interessante. Vou pedir para colocar na tela, para encerrar. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 10. Preste atenção. Isso aqui, Davi, o grande rei, que ia se tornar rei, né? Que aqui ele era só um garoto, um jovem. Alguns falam que ele tinha 17 anos. Alguns falam que ele tinha 16. Alguns falam que ele tinha 18. Não há um consenso da idade exata de Davi. Mas Davi era o menor dos seus irmãos, o mais jovem, o caçulinha. E ele era aquele que tocava harpa. Ele sabia música. Alguém olhava e dizia, esse aí não tem aptidão para ser guerreiro, não. Quem não sabe pegar na espada, toca harpa. Toca harpa. O que mais? Davi ficava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas e os irmãos iam fazer outras coisas. Era tempo de guerra. Israel estava sempre em guerra com filisteus. Mas, irmãos, esse texto me faz pensar tanta coisa. Olha o que diz o texto, ó. Acompanhe a leitura. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um. Mas o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, não vamos comer, sem que ele venha. Olha isso. Alguém disse assim, eu nem trouxe ele aqui. Olha assim, olha que interessante, o Samuel, o profeta, chegou e disse, traga os seus filhos. Irmãos, o Jessé trouxe os 7 filhos, mas ignorou Davi. Você entende o que eu estou falando? O Samuel chegou lá e falou assim, traga os seus filhos. Ele trouxe os 7 e simplesmente ignorou Davi. Como se ele mesmo dissesse, não, Davi... E é interessante, irmãos, que o Samuel pergunta, peraí, são todos esses seus filhos? Porque eu orei por todos eles e o Senhor não escolheu nenhum deles. São todos esses. O profeta, você que eu errei? Porque eu pedi para você trazer seus filhos, você só trouxe esses, acabaram seus filhos. Aí ele fala, não, tem mais um. Se o profeta não pergunta, fica por isso mesmo. Se o profeta não pergunta, fica por isso mesmo. Tem irmãos aqui que se sentem desvalorizados, como se, eu sou qualquer um, fica por isso mesmo. Mas eu venho aqui hoje para dizer que o Espírito Santo vai avivar você, para que vocês tenham um brilho do céu, porque você também tem valor. E aí, meus irmãos, ele fala, tem o Davi, manda chamar. Manda chamar. Aí chamou. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se, aleluia, e unja-o, pois é ele, aleluia, pois é ele. Próximo versículo, por gentileza. Próximo versículo, isso. Samuel então pegou o chifre de azeite, e o azeite era carregado no chifre, né? E então ele ungiu Davi no meio dos seus irmãos. O azeite é símbolo, irmãos, no Antigo Testamento, é símbolo da presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento o azeite servia para ungir profetas, reis e sacerdotes. Não era todo mundo ungido, não. Eram reis, sacerdotes e profetas. Amém? Guardou isso? E aí, então,
Aí então ele derrama o azeite na cabeça de Davi, unge ele, e diz o texto, então daquele dia em diante, olha isso, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, depois que isso aconteceu na vida de Davi, a coisa foi avivada. Por quê? Porque o rei começou a ficar perturbado, o rei Saul. E agora, estou perturbado, estou sem paz, o que é que eu faço? Depois desse episódio, alguém fala, tem um menino na casa de Jessé que toca harpa, chama ele então, toca para ver se a música me acalma, e diz a palavra do Senhor na sequência, que Davi vai e toca, e quando ele toca, aleluia, qualquer espírito mau, perturbador, qualquer depressão, qualquer angústia, deixa Saul. Por quê? Porque a harpa é bonita, porque a harpa acalma. Eu já vi isso dizendo, irmãos, o poder curador da música. Não, meus irmãos, não foi o poder curador da música, foi porque desde aquele dia, o Espírito Santo se apossou de Davi, aleluia, e quer que o que ele faça, o Espírito Santo usa. Preste atenção, músico, quando você toca, não é o você tocar, é o Espírito Santo enchendo você. Quando alguém prega, não é o bom sermão, é o Espírito Santo enchendo o vaso. Você que ouve, não é que você está num lugar aconchegante, é porque o Espírito Santo move você nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Podia chamar qualquer pessoa de harpa, mas Davi não era mais qualquer pessoa de harpa. Agora ele era alguém que recebeu a unção e o Espírito Santo era com ele. Tocou a harpa. Deus me livre, não é assim, porque se fosse assim. Mas a presença de Deus em Davi fazia diferença no ambiente. Aleluia, eu já vi. Ai, a harpa, não é a harpa, é a presença de Davi, cheio do Espírito Santo, fazia diferença no ambiente. Toda vez que ele ficava perturbado, chamava Davi, Davi vinha, tocava, ele se acalmava. Aleluia. É o Espírito Santo usando o servo dele com a harpa. Depois disso, Davi estava lá. Alguém dizia, esse aí, ruivinho, bonitinho, zoinho azul. Olha lá, não tem nem calinho na mão. Esse aí não aguenta nada. Mas agora era Davi cheio do Espírito Santo, meu irmão. Agora era Davi cheio do Espírito Santo, minha irmã. Ele estava lá o dia com as ovelhas, veio um urso. O urso veio, vou pegar você, ovelha. Cheio do Espírito Santo, ele pulou em cima do urso, irmãos. E com as mãos matou o urso. Depois, outro dia, Davi, que era um homem pacato, um menino pacato, um jovem pacato, agora é um homem corajoso. Um jovem, aliás, né? Homem não, porque ele ainda não era homem. Homem formado de idade, eu digo. Ele era um garoto, um jovem ainda, mas agora ele não tinha mais medo. O Espírito Santo tirou o medo. Preste atenção, o Espírito Santo tirou o medo. Pastor, eu vou fazer uma prova, eu não sei se estou travando. Pelo amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque Deus também abre portas. Deus ilumina mentes, Deus encoraja, capacita. Deus quer colocar você em lugares onde ímpios eram para estar, e Ele quer colocar servos de Deus. Sabe por quê? Porque podia subir um ímpio no reino, podia subir um ímpio no trono, mas Deus quis colocar um servo dele no trono, Davi. E aí, meus irmãos, ele cheio de coragem, outro dia, diz o texto, na sequência veio o leão. O leão veio para pegar a ovelha, Davi agora não mais com medo. Mas Davi dizendo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Pulou em cima do leão, matou o leão. Depois ele vai enfrentar um Golias. Israel inteiro com medo. O Golias zombando, dizendo, não tem homem aqui não. Não tem homem aqui não, não tem guerreiro aqui não, gigantão reino. Zombando. Davi olha aquilo, irmãos, Davi ficou invocado, irmãos. O pastorzinho de ovelha, o homem sem brilho,
o homem do anonimato, agora não é mais o mesmo, agora não é mais o mesmo. Minha irmã, meu irmão, o Espírito Santo que encha você, você não será mais o mesmo. Não é mais o mesmo. É outro agora. Eu não sei o que é, mas quem tem compromisso com Deus sabe, é o Espírito Santo capacitando. E agora Davi fala o que é? Esse grandão aí afrontando o povo de Deus, humilhando o povo de Deus e zombando do nosso Deus. Quem é esse incircunciso? Os outros olham como moleque invocado. Ele levanta e fala, eu vou lá falar com o rei. Ei, deixa eu lutar. Aí o rei fala, você é menino, você não tem experiência, você não tem, você é menino, você não tem experiência, você não tem condições. Quantas vezes você vai ouvir isso? Quantas vezes você vai ouvir que você não pode, você não é capaz, você não tem condições, você não é ninguém. Mas tem uma coisa, Davi sabia que agora ele tinha o Espírito Santo. Está entendendo, meu irmão? A gente acha que o Espírito Santo só capacita você para pregar, só capacita você para evangelizar. Não, o Espírito Santo tira todo o medo e coloca você em lugares que é para glorificar a Deus. Deus precisa de bons médicos, crentes. Deus precisa de promotores, de juízes, de presidentes, de advogados. Deus precisa de gente capacitada, sim, que você estude, mas que acima de tudo o Espírito Santo sopre sobre você e tire de você todo medo. Gente travando, gente retrocedendo, gente desconfiando. Que você possa sair daqui nessa manhã dizendo, o Espírito Santo é comigo. E Davi então vai lá e diz, eu vou lutar com ele. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. O Saul fala, não, eu acho que esse menino tem algo de Deus. Saul percebe. E aí ele fala, então põe minha armadura. Coloca a armadura, Davi não consegue nem andar. Nem andar. Fala, não dá, é pesado, eu não tenho condição. Mas eu vou usar o que Deus me deu. Tem uma funda, tem uma pedra, algumas pedras. E acima de tudo, eu não vou contra ele em nome de Israel. Eu não vou contra o Golias com a minha força. Eu vou contra ele em nome do Senhor. Aleluia. Davi estava diferente, irmãos. Transbordava nele o Espírito Santo. Sabe quando você fala, pastor, estou sentindo tão fraquinho, vou para a igreja quase me arrastando, pastor, eu tenho que puxar a perna, vem a perna, parece que o culto não tem alegria, parece que a pregação não tem vida. Eu quero te dizer, isso pode mudar se você receber o poder do alto, para não ser mais o mesmo, o louvor não é mais o mesmo, a pregação não é mais a mesma, o culto não é mais a mesma, porque o Espírito Santo faz toda a diferença. Ele fala assim, daqui, joga a armadura e diz, eu vou contra o Golias. E chega lá, a gente conhece a história. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O Golias na frente dele. Imagina a cena, irmão. Imagina você na frente de um cara de 3 metros de altura. Um bração, uma vozona, experiente de guerra, dizendo assim, Israel inteiro assim, ai que medo, mamãe, Israel inteiro, os homens, os soldados, e o menino de 17, 18 anos lá na frente do Golias, andando e analisando, e o Golias dizendo, por acaso eu sou cachorro? Vocês me mandaram moleque, vocês estão me zoando, vocês estão me tirando, vocês mandaram moleque para me bater, vocês não tem homem aí não, zoando, moleque, eu vou acabar com você, eu vou dar sua carne para os bichos comer, eu vou acabar com você, moleque. Cuspia, zombava. E Davi olhando, e Davi olhou e disse, escuta aqui, o grandão, cheio do Espírito Santo, acho que Davi não se aguentava do Espírito. Sabe quando você não aguenta? Você não aguenta, você pensa que eu vou explodir, pastor, de tanto que eu sinto a presença de Deus. Assim estava Davi naquele campo, cheio da presença de Deus. Ele pegou e disse para o Golias, começou a rodar funda. Imagina a cena, ele começa a rodar funda e olhar para o Golias e diz, você vem contra mim, Golias, com essa espada, com essa lança,
com esse escudo, com esse preparo, mas eu quero que você saiba que eu estou indo contra você, em nome do Senhor Deus dos exércitos, e lança, e a pedra crava na testa, o homem cai tonto. Davi corre lá, pega a espada, com um só golpe, ele arranca a cabeça do Golias, e o nome do Senhor é engrandecido. Tem Golias para você enfrentar. Está entendendo? Tem Golias para você enfrentar. Mas não vai sem Deus, não. Eu quero te dizer, não vai sem Deus, não. Presta atenção, não vai sem Deus. Sem Deus não dá para enfrentar o urso. Sem Deus não dá para enfrentar o leão. Sem a capacitação não dá para matar Golias. E é por isso você que está aqui, não fique indiferente a essa mensagem. Você que está aqui, desde os que estão aqui na frente ao último, não fique indiferente a essa mensagem. Porque a presença e o poder do Espírito Santo é para todo aquele que crê. Porque está escrito assim, meus irmãos, que o Antigo Testamento era ungido rei, sacerdote e profeta. Mas a promessa do profeta Joel, que é cumprido em Atos capítulo 2, é dizer que naquele dia, diz o Senhor, que aconteceu em Pentecostes, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está entendendo? Sobre toda a carne. O Espírito Santo está sendo derramado sobre o rico, sobre o pobre. Está sendo derramado sobre o pequeno, sobre o grande, sobre o branco, sobre o preto. Está sendo derramado sobre homem, sobre mulher. O Espírito Santo está disponível sendo derramado. Aqui agora, nesse momento, derramado sobre toda a carne. Porque agora Deus quer nos usar. Amém? Deus quer nos usar. Onde é que Deus quer te usar, meu irmão? Deus usou Davi onde ele queria usar. E disse, eu vou te usar do meu jeito, cheio do meu Espírito. Agora, onde Deus quer te usar? Não é só aqui na igreja. Não é só aqui na igreja. Está entendendo? Não é só aqui. Tem outros campos de batalha. Tem outros lugares. Lá no meio da família, às vezes é. Às vezes é lá no meio do trabalho. Às vezes é em lugares que a gente nem imagina. Preste atenção, lá também. Deus tem um lugar para usar você. Mas Ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele precisa encher você com o Espírito Santo. E a palavra de Deus hoje é: aviva-me, Senhor, e renova-me, Senhor, porque eu quero fazer a diferença. Amém? Primeira palavra, primeiro sermão dessa série de mensagens. Hoje é: Senhor, aviva-nos, porque precisamos fazer a diferença. Amém? Você guardou essa palavra? Vai ficar salvo no YouTube. Se você esqueceu, você assiste de novo. E deixa Deus falar com você. Mas creia, insista, não desanime. Mas diga: Senhor, tira todo medo, tira toda fraqueza de qualquer área e me fortalece para cumprir os seus propósitos. Amém? Amém? Que Deus nos faça valentes e pessoas guerreiros, guerreiras na fé, aonde quer que a gente vá. Vamos orar sobre essa palavra?